Calorosas saudações, meus amigos criadores. Tudo bem com vocês? Segunda-feira, dia de mais uma live. Como sabem, lives sempre, diariamente, entre as 19 e as 20 horas. Vamos dar aqui um compasso de tempo para os amigos criadores receberem as notificações e entrarem aqui na live. Hoje o tema será 30 minutos de perguntas e respostas, ok? Portanto, sintam-se à vontade para deixarem questões que tenham aí, que vos causam algumas dúvidas que tenham, alguns temas que queiram abordar, portanto, sintam-se à vontade. Hoje é dia de semana, segunda-feira, sabemos que é sempre o dia um bocadinho mais fraco em termos de comparência de amigos criadores. Segunda-feira é sempre um dia cansativo depois do fim de semana. É o pior dia da semana para se trabalhar, né? Como a grande maioria dos amigos considera. Portanto, é normal que hoje, em termos de criadores a estarem aqui no direto, seja em um pouco em menor número do que o que é normal, mas pronto, é mesmo assim. Vamos dar aqui um bocadinho de tempo para que os amigos comecem a entrar aqui na live. E como eu estava a dizer, 30 minutos de perguntas e respostas, ok? Não se esqueçam também de deixar o vosso like no decorrer da live, é extremamente importante também para o canal. De subscreverem o canal na eventualidade de ainda não terem subscrito, é totalmente grátis, como vocês sabem. E de partilharem a existência no canal nas vossas redes sociais, também é importante. Vocês copiam o link do vídeo, da live, e colocam nas vossas redes sociais para também dar conhecimento a alguns criadores que queiram fazer parte desta família, também de poderem estar aqui presentes e também de participar através dos comentários. Não se esqueçam ainda de aproveitar os códigos promocionais que vão sendo colocados diariamente nas lives aqui no canal. Hoje vamos manter aqui o código promocional relativamente a 5% de desconto que a loja ACL vos está a dar. Portanto, aproveitem, meus amigos. 5% de desconto em toda a gama de produtos existente na loja ACL do Sr. Albino Costa Lopes, ok? Uma loja que tem uma grande variedade de materiais, é das melhores lojas do país em termos de variedade de materiais, bastantes marcas variadas. Eu vou aqui enumerar algumas, como por exemplo a Nutriware da Vercelaga, a gama toda de produtos da Pet Cup, ou praticamente toda, desde rações, papas, suplementos. Tem mistura da Bayers também, tem também papas e misturas da Deli Nature, tem Animastrat, que é um complexo vitamínico muito bom e que muitos criadores gostam de administrar às suas aves. Tem também as papas da Raggio di Sole, da gama Fly. Tem loja em Marco Canaveses e em Gondomar. Portanto, se forem perto das lojas físicas, podem lá ir. Depois de escolherem os produtos que querem adquirir, digam que vêm da parte do Canaril Santos Costa, apresentem o código promocional que está aí no segundo link da descrição e assim conseguem ter 5% de desconto sobre os produtos que comprarem lá na loja, ok? Na eventualidade de morarem um pouco longe das lojas físicas, vayam ao Facebook e procurem por Pet Shop ACL. Depois perguntem, façam lá a questão se têm os produtos que vocês normalmente administram às vossas aves, vejam os preços, comparem os preços. O Sr. Albino é muito conhecido por fazer sempre bastantes promoções dos seus produtos. Portanto, vejam, ainda podem juntar mais estes 5% ao preço dos produtos que ele lá tem à venda, ok? Meus amigos, 7 amigos criadores a visualizarem a live, só temos aqui 3 likes, por favor. Quem ainda não tenha colocado o joinha, que coloquem, por favor, ok? Ora, Nuno Duarte, boa tarde amigo, tudo bem? Já fizeste alguma coisa a mais com a retificadora hoje ou ainda não? Marcos Vinícius, boa tarde, tudo bem? Olá, amigo Marcos, tudo bem? Um forte abraço para o Brasil, obrigado por estar presente. De Mentirinhas, cheguei, meu amigo, as lives têm horário fixo. Olá, meu amigo, como está? Seja bem-vindo. As lives normalmente no fuso horário de Portugal são sempre entre as 19 e as 20. Eu não sei que horas são aí agora, mas será mais ou menos dentro deste horário, ok? Portanto, em Portugal continental, neste momento são 19 e 18. Portanto, é sempre entre as 19 e as 20 em que as lives se realizam, ok? E pronto, meus amigos, se tiverem alguma pergunta para fazer, alguma questão a colocar, alguma dúvida a retirar, sintam-se à vontade, tanto eu como os criadores com mais experiência que estejam aqui presentes na live,
iremos responder eu aqui diretamente na live e os amigos criadores com mais experiência na criação de aves deixarão os seus comentários com certeza para dessa forma nos ajudarmos aqui uns aos outros. Podem ver aqui atrás de mim duas das voadeiras que eu uso aqui para a altura da muda. Tenho aqui deste lado os consorte, deste lado tenho aqui os coroados. Eu tenho esta especial atenção, como já tenho referido em vídeos anteriores, tenho a especial atenção de separar as aves sem coroa, ou seja, sem tupete, das aves com coroa ou com tupete. É extremamente importante, porque as aves normalmente sem coroa são mais ágeis e têm uma maior visibilidade, uma maior visão periférica relativamente às aves com coroa ou com tupete. E normalmente o que é que acontece? As aves sem coroa acabam por atacar as aves com coroa, nomeadamente ataques vindos de cima para baixo, ocorrendo depois bicagens, falta de penas na coroa, e isso depois pode danificar a plumagem da ave, até pode-se criar imperfeições na pele e quando nascer uma nova pena, a coroa pode já não sair tão perfeita. Portanto, é importante nesta fase da muda nós separarmos as aves com sorte das aves coroadas, ok? 7 likes, meus amigos, 11 pessoas a visualizar a live. Portanto, deixem o vosso like, deixem o vosso joinha, ok, meus amigos? Na eventualidade, como eu já tinha dito, de ainda não terem subscrito o canal, subscrevam, é totalmente gratuito. E dessa forma, para além de partilha de conhecimento que ocorre aqui no decorrer das lives, têm também a oportunidade de aproveitar as promoções, os códigos promocionais que são aqui colocados, podem ver aí no segundo link da descrição, para terem desconto na compra dos produtos para as vossas aves. Atenção, que estes códigos promocionais só estão visíveis e disponíveis no decorrer das lives, ok? Assim que a live terminar, a live é processada e é colocada como vídeo lá no canal, mas o código promocional já não vai estar lá no segundo link da descrição, ok, meus amigos? Ora, Dimentirinha, vamos lá ver aqui, deixem-me cá ver só para não saltar aqui. Marcos Vinícius, sobre canários que têm algum defeito nas penas, se isso é genético, passa para os filhos. Defeito nas penas, normalmente os defeitos nas penas, mais do que a genética poderá ter a ver ou não, tem a ver com os cruzamentos que nós fazemos das aves reprodutoras. Ou seja, se nós tivermos, por exemplo, duas aves de pena mole, e se nós as juntarmos, o que poderá ocorrer é que as penas da descendência desse casal, dos filhotes que nasçam, vêm ainda mais moles do que a dos pais, criando depois imperfeições. A pena não ser brilhante, a pena não ser rija, ser mole. Ocorre também o aparecimento de quistos, cistos, como vocês dizem aí no Brasil. Porquê? Porque a pena fica tão mole que ao tentar furar a epiderme, ao tentar furar a pele, não consegue furar, mas a pena fica por baixo da pele, mas continua a desenvolver-se, continua a crescer. Vai-se enrolando, enrolando, enrolando e acaba por formar um quisto, um cisto de pena, ok? Portanto, mais do que essa situação que o amigo estava a referir, normalmente tem a ver com a forma como o criador faz os seus casais. Nós devemos sempre juntar uma ave com uma pena mole a uma ave com uma pena mais rija. E mesmo se não tiverem aves com pena mole, por exemplo, é preferencial juntarem duas aves de pena rija do que juntarem duas aves de pena mole, ok? Tem muito a ver com a característica da pena das aves reprodutoras, dos pais, ok? Ora, Nuno Duarte, hoje é dia de folga. Hoje estás tranquilo. Marcos Vinícius, Brasil 15 e 19. Portanto, meus amigos do Brasil, as lives normalmente no Brasil passam aí entre as 15 e as 16. Ok? É a diferença de fuso horário que nós aqui temos. Aqui são 19 e 23, portanto aí são 15 e 23. Portanto, as lives normalmente passam aí no Brasil entre as 15 e as 16 horas, ok? António Correia, boa tarde, amigo Vitor e amigos criadores. Olá, amigo António, como está? Tudo bem? De Mentirinha, aqui a 15 e 20. Pronto, amigo, é entre as 15 e as 16 que as lives acontecem sempre, está bem? De Mentirinha, vou ficar mais de olho nesse horário. Agradeço desde já, amigo, por querer estar aqui presente. É um orgulho para nós.
Nuno Duarte, vou fazer uma pergunta que já sei a resposta, mas vejo muito esta dúvida pelos grupos. Ok, amigo, força, dispara aí. João Carlos Badal, boa tarde a todos, ainda cheguei a horas. Olá, amigo, como está? Tudo bem? De Mentirinha, meu amigo, como evitar a debicagem de ninho em gaiola que não pode pôr divisória? É complicado, meu amigo. Se o meu amigo não tiver uma gaiola para pôr divisória, a única coisa que o amigo poderá fazer é arranjar distrações para os pais, principalmente as mães, não debicarem as crias, não debicarem os filhos. O que é que eu aqui uso? Eu aqui tenho uma técnica, eu às vezes, mesmo com a possibilidade de colocar a grade separadora, por vezes as mães, mesmo por entre as grades, vão bicar os filhos. E então a técnica que eu aqui uso é usar algodão. O algodão, como é branco e é extremamente fofinho, as fêmeas ficam distraídas enquanto sentem cá algodão pendurados das grades ou colocados dentro de um recipiente. Elas preferem ir ao algodão do que propriamente andarem a debicar os filhos. Porque é que as mães debicam os filhos? Normalmente para tirar aquela penugem mais fininha que os filhos têm na parte da barriga, do baixo ventre, para forrar o ninho. E então, se nós colocarmos algodão colocado na grade frontal das gaiolas, elas, enquanto houver esse algodão, elas preferem ir ao algodão para colocar no ninho do que debicar as crias. De outra forma, é muito difícil evitar essa situação se as suas gaiolas não permitirem a colocação de uma grade divisória, ok? Meus amigos, não se esqueçam de deixar o vosso joinha. Temos aqui 12 amigos a assistir à live, temos 10 likes. A ver se conseguimos chegar pelo menos aos 20 likes aqui no decorrer da live, ok? Não se esqueçam também de subscrever o canal, se houver algum amigo que esteja aqui, ou costumo até vir aqui diariamente assistir às lives, mas que ainda não tenha subscrito por alguma situação. É totalmente grátis, basta estarem aqui no YouTube, clicarem no botão onde diz subscrever o canal, aproveitem também, cliquem no botão que diz ativar as notificações e assim sempre que uma nova live começar ou um novo vídeo seja descarregado no canal, vocês recebem uma notificação do YouTube a referir a essa situação, ok? Ora, vamos lá ver aqui. Luís Gonçalves, boa tarde a todos. Olá, amigo Luís, como está? Obrigado por estar aqui presente. Nuno Duarte, dar frontline durante a criação em SOS interfere ou não na fecundação e nascimento das crias? É assim, o frontline em si não prejudica os machos de conseguirem fecundar ou não as fêmeas, ok? Não cria esterilidade. Porque a substância ativa do frontline, salvo erro, é o fenopril ou fenipril, salvo erro, e não é a ivermectina, que normalmente é a substância ativa da maioria dos produtos que nós usamos para disparatização. Portanto, o frontline não tem esse efeito, ok? A única coisa que temos de ter atenção com o frontline de spray é não colocar nas crias de ninho. Se, por exemplo, se vocês tiverem uma praga de piolhos enquanto têm crias num determinado ninho, o meu conselho é retirar esse ninho, arranjar um ninho novo, borrifar esse ninho com o frontline de spray, borrifar a parede à volta onde vocês vão encaixar o ninho, ok? Depois deixar esse ninho, pá, uma hora e meia ao ar livre para aquele cheiro mais intenso sair do ninho e depois voltar a colocar as crias nesse novo ninho. Não aconselho nos primeiros dias de vida das crias vocês colocarem uma gota nas crias porque poderá ser extremamente forte e se coincidir com dias de calor poderá levar à mortalidade das crias. Agora, se usarem produtos à base de ivermectina, aí têm que ter muito cuidado porque por vezes se a dosagem de substância ativa do produto em questão for muito grande, pode provocar a esterilidade nas aves reprodutoras durante um tempo. Normalmente não provoca esterilidade definitivamente, mas provoca a médio e longo prazo, ok? João Carlos Badal, eu acho que não. José Carlos Nunes, boa tarde, Santos Costa e a todos os criadores. Olá, amigo Zé Carlos, como está? Tudo bem? Aves Silva, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Aves Silva, ver a live antes das sardinhas. Então, vai para o São João hoje, é isso? Pois, hoje, para quem não saiba, aqui há umas semanas foi o Santo António, há uma semana e pouco. Hoje é o São João e o São João celebra-se no Porto, é esta noite. Portanto, hoje, quem estiver perto do Porto e quiser comer umas sardinhadas,
brincar ao São João, ter uma noite top, é dirigirem-se ao Porto. Penso que vão haver 3 palcos montados em toda a cidade, vão haver tasquinhas, snack bars, muita comida, muita diversão. Portanto, hoje é de aproveitar, hoje é para brincar ao São João e comer também a boa da sardinha lá em cima no Porto. A sardinha já está muito boa, meus amigos. Eu há mais... Desde os inícios de maio, eu começo um bocadinho cedo, porque eu começo a provar. Eu vou provando a sardinha. E sei que ao início, sempre que compro, as primeiras sardinhas elas vêm secas, sem gordura. Na semana a seguir já vem um bocadinho com um maior teor de gordura e assim sucessivamente. E posso-vos dizer que nesta altura, as sardinhas normalmente que eu compro são apanhadas aqui nesta zona sul, em Sesimbra, em Setúbal, e a sardinha está top. A sardinha este ano está muito boa, meus amigos. Portanto, a sardinha que for hoje vendida lá no Porto, na festa de São João, vai estar excelente também, com a certeza absoluta. Acabamos sempre por voltar à comida, meus amigos. Ora, de mentirinha, rapaz, algodão, quem diria? É verdade, amigo. Tenta essa técnica para ver se consegue evitar com que a mãe pare de bicar os filhotes, ok? Comigo aqui funciona. Quando eu tenho aquelas mães que mesmo com a grade separadora continuam a ir por entre a grade, que os filhotes quando estão próximos da grade a pedir comida aos pais, ela continua a debicar as crias, eu normalmente agarro num bocado de algodão, desfio o algodão em tirinhas pequeninas e meto nas grades da gaiola. E automaticamente a fêmea larga ali o filho, deixa de o bicar e vai agarrar os bocadinhos de algodão para pôr no ninho. Ora, vamos lá ver onde é que eu estava. Aves, Silva, fipronil. Pronto, eu disse finopril, é fipronil. Fipronil do Frontline. Pronto, aí está. Portanto, a substância ativa é diferente da ivermectina, que normalmente é a substância ativa de grande parte dos desparasitantes, como o Ivomec e muitos outros, ok? Nós aqui não temos este problema da esterilização com o fipronil, ok? Luís Gonçalves, já experimentou derra de diatomácea? Já, meu amigo, olá, bem-vindo aqui à live, obrigado por estar aqui. Já experimentei, sim senhor, é um excelente produto e dá muito resultado para combater também os piolhos. Simplesmente deixei de usar porque comecei a deixar de ter piolhos aqui no meu canaril e a única coisa que eu faço é dar uma gota de Frontline. Normalmente, quando separo as crias dos pais, ali com 30 e poucos dias de vida antes de as colocar nas voadeiras, meto uma gota de Frontline na parte de trás da nuca. Aos pais, antes de iniciarem as criações, também uma gota. Quando acabam as criações e antes de colocar os pais nas voadeiras, também coloco uma gota. E depois, no final da muda, lá para setembro, outubro, antes do início das criações, coloco novamente uma gota em todas as aves. Como deixei de ter aqui piolhos nas gaiolas, principalmente nas gaiolas, eu deixei de usar esse produto, mas esse produto é muito bom. Eu comprei aqui há uns anos, ainda estava no canaril anterior, e comecei a ver muitos piolhos, principalmente nas gaiolas. Comecei logo a pensar, isto tem piolhos, portanto é sinal que já meteram ovos também, e vou ter aqui uma praga. E então, na altura, tentei arranjar um comprador aqui desta zona. Eu tenho um comprador aqui relativamente perto, não lhe sei dizer agora aqui o nome. É um criador famoso de periquitos, que vende em baldes a terra de diatomáceas e até vende o pulverizador. Eu, na altura, comprei um balde e comprei um pulverizador. O que é certo é que eu, durante aquela época, apliquei aquele produto no fundo das gaiolas, até coloquei também no interior dos ninhos, antes das fêmeas começarem a forrar o ninho, eu coloquei também, e o piolho desapareceu. Aquilo é feito à base de algas marinhas, ok? É muito bom. E aquilo tem, o que é que acontece? Aquilo é um pó tão fino, tão fino, tão fino, que o piolho consegue respirar aquilo e aquilo destrói as células no interior do piolho. Ou seja, o piolho morre de dentro para fora. Outra vantagem que esse produto tem é que também aquilo entra dentro dos ovos. Um dos grandes problemas que os criadores têm, normalmente, não é propriamente matar o piolho. É matar também o piolho que está dentro dos ovos. Os ovos de piolho podem ficar meses e meses sem eclodirem, à espera que venha um pico de calor para eclodirem. E a maioria dos produtos que nós borrifamos, que nós colocamos, como por exemplo o Frontline Spray, o Frontline Spray não entra dentro do ovo dos piolhos. O que é que acontece? Todos os piolhos que estiverem ativos, que estiverem cá fora, o Frontline mata. Mas aquele piolho que está dentro do ovo à espera de um pico de calor, o Frontline não consegue atuar.
E a terra de diatobáceas consegue atuar, ok? Entra dentro do ovo e mata o piolho nas células, acaba por matar de dentro para fora também. Portanto, é um produto muito bom e que eu aconselho a quem tem praga de piolhos, ok? Uma boa dica, meu amigo. Parabéns, é um produto importante e que muitas vezes não é referido entre os criadores. Terra de diatomáceas. Para quem quiser experimentar, pesquisem na net, vejam onde podem comprar. Existem já várias lojas também com esses baldes que eu estava a falar, que salvo erro até este criador que é o representante da marca em Portugal e que coloca nas lojas em questão para estarem à venda, portanto é um produto extremamente bom. Meus amigos, 14 likes, 20 amigos a visualizar a live, só temos 14 likes. Por favor, quem ainda não tenha colocado o joinha, deixem o vosso joinha para ver se conseguimos chegar aqui aos 20 likes no decorrer da live, ok? Eu agradeço desde já. Ave Silva, afinal a fêmea abandonou o ninho com os 3 ovos, ainda não chegou os foguetes. Pronto, pode ter-se assustado, também já não estar muito fogosa, ter desistido de estar a chocar. Se estiver com o macho estar muito fogoso e ter provocado a vontade da fêmea largar o choco para criar outra vez, ou seja, poderão ser várias as razões e as situações para essa situação. Lamento imenso. É uma pena, que sempre eram mais 3 crias que nasciam. Miguel Rocha, boa tarde a todos. Olá, amigo, tudo bem? Bem-vindo. Ave Silva, viva ao São João, viva. Eu aqui na minha zona também tenho uma terra em que o santo padroeiro da terra é o São João, que é Alcochete. E por acaso também é castiço e é giro também ver a noite de São João em Alcochete, porque eles, no largo principal da vila, à frente da Câmara Municipal, eles metem para lá uns troncos gigantes e ateiam fogo àquilo e fica a fogueira de São João. É uma fogueira que ninguém consegue saltar por cima, porque aquilo é enorme, aquilo deve de alcançar 4, 5 metros de altura. E depois fica uma feirazinha à volta com caravanas de comes e bebes, cafés abertos, planadas, música. Tem também um palco montado onde também aparecem as músicas populares portuguesas e passa-se também uma excelente noite ali em Alcochete, que também celebram o São João, é o santo padroeiro de Alcochete. Existem muitas outras terras pelo país, não só o Porto, mas existem muitas terras também pelo país que têm como santo padroeiro o São João. Ora, vamos lá ver onde é que eu estava. Abílio Neto, boa tarde, amigo. Olá, amigo Abílio, como está? Tudo bem? Obrigado por estar aqui presente. Ave Silva já comi algumas e estão boas, não estão? Ave Silva, aqui há ação nas ruas e bifanas também. É, bifanas, frango, entrecosto e por aí fora. É típico do Tuga. O Tuga, onde houver festa, há comida. Onde há comida, há paródia. E é a noite toda. Onde há paródia, normalmente também há uns finos, umas minis, umas médias, umas imperiais. Portanto, é sempre a aproveitar. Nuno Duarte, ivermectina, além da esterilização ou não, por durante um período, pode também provocar a mortalidade do embrião por intoxicação. Informação de veterinário. Pronto, meus amigos, está aqui uma dica importante, dada por um veterinário, um amigo criador, aqui ao amigo Nuno. Portanto, fica também a informação. Tem que ter muito cuidado com o uso da ivermectina no decorrer das criações, ok? Marco Correia, boa tarde. Santos Costa, desde França, está a aprender com as lives. Obrigado. Olá, amigo Marco, como está? Tudo bem? Obrigado nós por estar aqui presente. Eu agradeço desde já também por estar a fazer parte aqui desta família também. Ave Silva, existem 2 tipos de Ivomec, um para pomos e vacas. Não, o que normalmente acontece é o Ivomec foi um produto que originalmente foi feito para gado bovino, para matar carraças, pulgas, moscas, mosquitos, essas situações todas, esses parasitas todos. O que é que acontece? Há muitos anos atrás, houve alguém que decidiu comprar uma embalagem dessas e fez uma filtragem à embalagem, ou seja, para tirar a potência da substância ativa desse produto, que é a ivermectina. Por isso é que o Ivomec é perigoso se não for bem manuseado pelo criador e se o criador não tiver a certeza que o local onde adquire esse produto é de confiança. Ok? Hoje em dia já se vê umas embalagens que também têm, para além do sombreado de um bovino, normalmente também aparece o sombreado de um pombo. Mas o Ivomec deriva todo desse Ivomec original, ok? Que é o Ivomec feito para gado bovino. E aquilo é filtrado com soro fisiológico, aquilo é uma determinada quantidade de Ivomec
tem que ser misturada com uma determinada quantidade de soro fisiológico, por forma, uma coisa é estarmos a falar de um gado bovino que pode ter 400, 500, 600, 700 quilos consoante a raça. Outra coisa é estamos a falar de um passarinho que tem algumas gramas, não é? E então aquilo tem que ser filtrado. Se não for bem filtrado, pode provocar até a mortalidade dos exemplares onde nós coloquemos o Ivomec. E depois outra situação que o Ivomec tem é, eu nunca aconselho os amigos criadores a colocarem uma gota de Ivomec nas suas aves em dias de muito calor. Ainda aqui há 3 anos atrás, salvo erro, houve um amigo também meu de Gloucesters, em pleno verão, deparou-se com piolhos e decidiu dar uma gota de Ivomec. Já as aves tinham acabado de criar, já estavam na muda. Decidiu dar uma gota de Ivomec aos seus passarinhos. Conclusão, na manhã seguinte chegou ao Canaril e tinha mais de metade do plantel morto. Ele na altura colocou vídeos no Facebook, aquilo foi desolador. Ver aquelas imagens de grande parte do plantel estar morto no fundo das gaiolas. Porquê? O Ivomec é um produto muito forte e depois, se estiver muito calor, com níveis de umidade muito baixas, eu já falei isto em outros vídeos, em outras lives, as aves têm mais dificuldade em respirar. Ora, se as aves em dias de muito calor, com níveis de umidade muito baixos, têm muita dificuldade em respirar, se tiverem ali aquela gota de Ivomec na nuca, vão inspirar aquele odor, não é? Porque aquilo é forte, é um produto com cheiro ativo. Para além de juntar à dificuldade em respirar um ar rarefeito, sem nível de umidade e com temperatura muito alta, levaram ali com aquele cheiro e as aves sufocaram por completo e morreram. Foi uma pena na altura até lhe arranjei, salvo erro, arranjei-lhe um casalinho e houve outros amigos criadores que também tiveram a especial atenção de lhe arranjar algumas aves para ele não desistir do hobby e voltar, e hoje em dia está aí em força novamente, não desistiu e manteve-se. Mas vocês têm que ter muito cuidado com a utilização, com a colocação destes produtos nos vossos passarinhos em dias de extremo calor, em que os níveis de umidade também estão muito baixos, ok, meus amigos? Meus amigos, mais uma vez, hoje o código promocional é aqui do nosso parceiro comercial, a loja ACL, do Sr. Albino Costa Lopes. Está a dar 5% de desconto em todos os produtos existentes na sua loja, que ele coloca à venda, ok? Portanto, aproveitem, meus amigos. Ele também faz uma feira muito importante. Eu pensava que era a Feira dos Passarinhos do Porto, mas não é. É outra feira. Vocês vejam no Facebook, peçam amizade, pesquisem por Pet Shop ACL e vejam que o Sr. Albino vai colocando também publicidade à feira que faz. Salvo erro, é uma feira mensal muito grande também do norte do país. Portanto, aproveitem, meus amigos, aproveitem para terem 5% de desconto nas compras que vocês efetuem dos produtos para as vossas aves, ok? A loja tem de tudo um pouco, eu vou aqui novamente referir alguns dos produtos mais famosos. Nutribird da Verselaga, produtos Pet Cup, toda a gama. A loja ACL é uma das maiores representantes da marca Pet Cup em Portugal. Portanto, tem desde rações, papas, suplementos da marca Pet Cup. Tem a mistura da Bayer, tem a gama da Deli Natur, tem a Nimastrat, que é um excelente multivitamínico que cada vez mais os criadores estão a aderir e a usar nas suas aves. Tem também as papas Radiodissol e a Gama Fly, nomeadamente. Portanto, aproveitem, meus amigos, este código promocional. Se não morarem perto das lojas físicas em Marco Canaveses e Gondomar, poderão sempre pedir amizade pelo Facebook, Pet Shop ACL, e perguntar ao Sr. Albino se tem os produtos que vocês normalmente usam, e ele envia os produtos por transportadora para vocês. E podem aproveitar o código promocional 5%, ok, meus amigos? 22 amigos subscritores a ver a live, 19 likes. Meus amigos, metam um joinha, ajuda bastante o canal, é totalmente grátis, ok? Eu agradeço desde já. Estamos a um dos 20, vamos lá, meus amigos. Ora, deixem-me continuar aqui a ver os comentários, por favor. Sónia Costa, olá, boa tarde a todos. Olá, tudo bem? Aves Silva, de onde vêm os piolhos? Vêm de fora de casa? Os piolhos normalmente podem vir de aves que nós adquirimos, por exemplo. Muitas vezes nós até separamos a ave e não vemos piolho, mas a ave pode lá ter os ovos. A tal situação
que os ovos podem ficar meses e meses sem eclodir e o piolho está vivo lá dentro. Basta haver um pico de calor, o ovo eclode e começa a propagação dessa praga. Podem vir nas misturas de sementes, principalmente quando compramos sementes avulso. Imaginem, há criadores, como é normal, que não têm uma quantidade muito grande de aves, não lhes compensa comprar ração à saca, não é? E então o que é que fazem? Se calhar vão a uma loja da sua confiança e vão comprar 1 kg ou 5 kg ou 10 kg de mistura de sementes. E normalmente essas sacas, os lojistas, normalmente os comerciantes, poderão ter as sacas abertas e é daí que vão tirando a granel, vão tirando aquilo que os criadores querem comprar, ou têm em caixas, vazam para lá uma saca e têm em caixas. E normalmente nessas lojas também existem passarinhos à venda. E é normal esses passarinhos apanharem piolhos, é a coisa mais normal. O que é que acontece? Esses piolhos podem passar por cima das misturas de sementes. Eu não digo que os piolhos vão lá ficar, mas podem lá depositar ovos. O criador traz essa mistura contaminada para casa. E o que é que acontece? Basta haver um pico de calor no canaril ou no oviário desse criador e aparece piolhos do dia para a noite sem ele ter dado por isso. Outra situação é se nós permitirmos o contacto das nossas aves com aves do exterior. Imaginemos que temos as aves no exterior, numa varanda, num quintal, num terraço, e que outras aves vão por gulodice tentar ir à gaiola apanhar umas sementezinhas ou qualquer coisa, podem também passar os piolhos para as nossas aves. Portanto, existem variadíssimas formas do piolho aparecer, ok? 21 likes, meus amigos. Vamos lá fazer um forcing, vamos ver se chegamos aos 25, ok? Vocês sabem que eu sou um bocadinho pedinchão e nunca fico satisfeito. Portanto, já ultrapassámos o objetivo do dia, que são as 20. Agora, descontraídamente, com calma, vamos tentar chegar aos 25 likes, ok? Ora, deixa lá ver onde é que eu tinha ficado. Mesmo assim, a participação hoje está acima do que eu esperava. Obrigado, meus amigos, desde já, por estarem aqui presentes e também acreditarem aqui neste projeto. Muito obrigado. Luís Gonçalves, eu uso e recomendo, mas quando vem das exposições recomendo também a gota. Pronto, lá está. O pó é muito bom, sem dúvida nenhuma, mas eu penso até para desparasitar as aves, independentemente de elas virem das exposições ou não, eu não prescindo da minha gota de Frontline Spray. Eu acho que é um produto que eu já uso aqui há variedíssimos anos, pá, e eu basicamente não tenho piolho aqui no meu canaril. É muito raro aparecer aqui piolho. A Ave Silva pode dizer o pó de novo para o piolho, agradeço. É pó de diatomácea ou diatomácea, é qualquer coisa assim, ok? Basta pesquisar no Google e encontra facilmente. Zé Carlos Badal, no Duarte, penso que o medicamento provoca esterilidade nos machos é o Pulmosan e não este que referiu. Ave Silva, acho que apesar de ainda ter o Pulmosan, acho que não vendem nos mercados. João Carlos Badal, vendem com outro nome comercial. Ave Silva pode dizer o nome João. É verdade, um palco esplanadas mesmo perto, coitados dos passarinhos. Pois, isto é bom para a folia de nós criadores, mas é mau para os passarinhos. Este tipo de situações, foguetes, um barulho muito alto, até altas horas da noite, não é bom não. João Carlos Badal está aqui a dizer o nome, amigo João. Pantex, Pulmomectine gotas. Ok, Ave Silva já algumas minis. Muito saborosas sardinhas. Nuno Duarte, eu uso a terra de diatomácea para meter nos ninhos depois de meter frontline. Pela minha ideia, o frontline atua quando se mete no ninho e não vai durar muito tempo nas cordas. Não dura, amigo, dura, porque aquilo foi feito exatamente para ser pulverizado. Por isso é que aquilo vem com um pulverizador. Aquilo é para aplicar nos cães e nos gatos. E aquilo diz que tem uma ação que pode ir de 30 a 60 dias nos animais. Portanto, nos ninhos também irá ficar certamente. Como nós sabemos que os ninhos são usados mais ou menos durante os 13 dias de incubação, mais os 16, 17 dias para as crias saltarem do ninho, bate ali um mês. Portanto, tem o efeito perfeito para o piolho acabar por não aparecer ali, ok? Mesmo que exista ovos no ninho, o piolho quando eclode ainda lá está o produto ativo e consegue logo matar o piolho logo à nascença, ok? Portanto, o Frontline Spray foi feito mesmo para ser pulverizado em cães e gatos e durar, eu penso que é entre 30 a 60 dias. O mínimo são 30 dias, com toda a certeza. Mas dá perfeitamente e dura perfeitamente, amigo. Pois o que é que acontece? Nós, quando temos uma ninhada e essa ninhada sai do ninho, pá, mesmo, não sei se é o teu caso, que se calhar usas ninhos. Eu uso ninhos descartáveis. Os forros que uso, depois das aves saltarem do ninho,
eu mando fora esses fogos, mas há quem use os ninhos de corda. Pá, claro que temos que lavar, o ideal é passar ou por água quente, tipo cozer o ninho para matar qualquer tipo de bichinho que ali haja, ou lavar com água elixível e depois deixar secar antes de aplicar novamente. Temos sempre que fazer essa limpeza, não é? Mas funciona, amigo, funciona. É o tempo perfeito para entre o choco e a independência das crianças. A independência não, mas o saltar do ninho é o tempo perfeito. Pelo menos 30 dias aquilo aguenta. Ora, vamos lá ver. Onde é que eu estava? Ora, o Nuno Duarte, já a terra de Utomácio e o pó repelente para piolhos à venda nas lojas de animais fica ativo durante vários dias. É, mas o Frontline Spray também, amigo. Nuno Duarte, João Carlos Badal, já tive que usar o Pulmocem, não tive problema, mas já tinha ouvido falar disso. Ave Silva, e como se faz essa mistura de Ivomec com soro fisiológico? Pois eu não sou a pessoa indicada para lhe dizer, primeiro porque eu não uso o Ivomec, segundo porque eu também nunca me preocupei em saber qual é que é a percentagem de um produto para ser misturada com a percentagem do outro produto. Existem criadores que sabem essa percentagem, eu não sei, desconheço completamente. João Carlos Badal, no Duarte eu uso o Exalt e não quero outra coisa. O Exalt é muito bom em termos da ave em si, ou seja, o Exalt são umas gotas que se metem na água de beber, a ave ingere essa água e automaticamente aquilo passa para a corrente sanguínea. Se houver algum piolho nas gaiolas ou de alguma ave que tenhamos trazido entretanto, que entre nessa ave que ingeriu o Exalt, morre automaticamente. O problema é quando é para limpar instalações. O Exalt não permite essa situação de fazer a limpeza das instalações ou então de tentar prevenir que apareçam piolhos nas instalações. Esse é um problema. Se temos o azar de trazer uma ração contaminada, de entrar uma ave selvagem no nosso canaril, ou de adquirirmos uma ave que possa vir com ovos, porque lá está, mais uma vez, o Exalt não resolve o problema dos ovos, resolve sim o problema dos piolhos que estejam já fora dos ovos, que já eclodiram e que estejam vivos, não é? Mas eu também acho, pelo menos pelo que todos os amigos criadores dizem, eu não uso pessoalmente, mas que é o produto mais badalado, mais conhecido atualmente aí, entre os criadores. Meus amigos, 22 likes. Se alguém esqueceu-se de deixar aí o joinha, deixem desde já. Eu agradeço. Ora, vamos lá ver onde é que eu tinha ficado. Mundo Guipex, boa tarde, Fão Brasil. Olá, amigos, já há algum tempo que eu não o via aqui nas lives. Como está? Tudo bem? Um abraço, amigo. Obrigado por estar presente. Marcos Vinícius, fala um pouco como chegou o standard da raça Gloster. Estou com dificuldades de acertar o tupete e sem tupete. É difícil achar canário bom para comprar, sempre falta algum requisito. Pronto, amigo, o standard, como você sabe, existem variedíssimas raças de canário. Existem raças de canário com 300 anos, em que já têm o seu standard definido há cerca de 300 anos, nomeadamente duas raças. O canário Lizard, que praticamente o standard tem sido praticamente imutável desde o início até hoje, poucas alterações têm acontecido ao longo destes 3 séculos, e o canário London Fancy. São as duas das raças mais antigas. Depois temos raças com 200 e muitos anos, raças com 200 anos, raças com 100 e tal anos, e chegamos ao Gloster que fez 100 anos, há cerca de um mês atrás, a raça Gloster fez 100 anos. Se tomarmos em consideração que existem raças com 100 e muitos, 200, 200 e muitos, 300 anos, a raça Gloster até acaba por ser uma raça bebé ao pé dessas raças, não é? Uma raça relativamente nova. Como nós sabemos, isto começou tudo em Inglaterra, uma senhora que era criadora de canários, que acabou por fazer ali a mistura de várias raças, penso que isso não interessa muito, até chegar aos dias de hoje. O que é que acontece? A raça de Gloster é a raça mais criada em todo o mundo, sem dúvida nenhuma. Onde existe a maior quantidade de criadores de canários é na raça Gloster, é a raça mais competitiva, é super difícil. Depois temos a questão do sem tupete, com tupete, portanto logo aí basicamente temos que arranjar duas gamas no nosso canaril e tem que se cruzar bem, uma vez que quando fazemos os casais não devemos juntar sem tupete com sem tupete, nem tupete com tupete, portanto temos sempre que arranjar aves sem tupete ou sem coroa
que liguem bem com as aves com tupete ou com coroa que nós tenhamos no nosso plantel. Meu amigo, aqui o segredo, eu tenho aqui vários vídeos no meu canal a falar sobre isto. O segredo é o amigo, no início, é tentar arranjar uma boa linha genética. Aqui o grande segredo é este. Por vezes os criadores compram aves baratas, compram uma maior quantidade porque é mais barata cada ave, e muitas das vezes as aves não têm qualidade. São baratas e não conseguem transmitir a qualidade. E a pessoa vai-se perdendo ali durante 1, 2, 3, 4 anos a criar com aquelas aves e não se sente a evoluir. Ao invés, se o amigo fizer um investimento um pouco maior, junto de um criador que já tenha uma boa linha genética, que já tenha um bom plantel de aves, de Gloucesters, o amigo, mesmo que ao invés de comprar 4 ou 5 casais, compre 1 ou 2, vai iniciar a sua caminhada já com aves de qualidade, ou seja, as garantias futuras de conseguir tirar aves de qualidade são substancialmente superiores, ok? Portanto, ao invés de estar a gastar menos dinheiro por aves que não têm tanta qualidade, o ideal será fazer um maior investimento inicial. Neste caso, o amigo já tem algumas aves, mas se o amigo vê isso, não está muito contente com o desenvolvimento das suas aves, até poderá vender essas aves e tentar arranjar 1 ou 2 casais para iniciar novamente uma linhagem genética para si, para iniciar um plantel para si. Eu penso que é melhor do que andar a gastar anos e anos e anos de criação e ver que não tem desenvolvimento. Isto tem tudo a ver com genética. Não há segredo para tirar tupetes bons ou tupetes maus. Não há segredo para tirar aves sem tupete ou consortes com boas cabeças, com boas sobrancelhas, com boa forma ou não. Aqui depende tudo da base. Se nós tivermos aves boas na base, no início, nós, se desenvolvermos esse trabalho conscientemente e bem feito, com ajuda de criadores, com mais conhecimento, com mais experiência, claro que sim, nós vamos conseguir desenvolver esse trabalho. De outra forma, torna-se mais complicado. Mas pronto, nós para tirarmos uma ave sem tupete, com uma boa cabeça, uma cabeça farta, uma testa alta, sobrancelhas pronunciadas, é também muito importante a plumagem. Nós temos que ter muita atenção à plumagem. Eu já verifiquei que existem muitos criadores que por vezes nem tomam atenção à plumagem. Eu disse aqui no início desta live, por exemplo, imaginemos, nós temos 2 aves, Gloucester, uma consorte, outra coroada, com uma forma brutal, aves espetaculares. Mas tem um problema, as 2 aves têm pena nevada, têm uma pena mole, que já está muito no limite, ou seja, a pena já é muito fininha, o que provoca com que as aves pareçam que têm uma forma espetacular. Se o amigo juntar essas 2 aves para formar um casal, a descendência que daí sair, vai sair com uma plumagem ainda mais fraca que as dos pais. O que é que depois vai acontecer? O pai ou a mãe, a ave consorte, até poderia ter umas sobrancelhas muito boas. Mas essa ave, como vai ter a plumagem muito fraca, muito fininha, o que acontece por vezes é, em vez de ter as 2 sobrancelhas, se for uma ave consorte, em vez de ter as 2 sobrancelhas muito bem desenhadas, só vai ter uma. A outra, a pena é tão fraca, que a pena não consegue levantar para fazer aquela curva. Ok? Portanto, vai ser uma ave com um defeito. Vai apresentar uma sobrancelha muito bem definida e no outro olho essa sobrancelha não está tão bem definida. Isto, por exemplo, é uma das situações que pode ocorrer. Portanto, é muito importante nós também termos atenção ao tipo de plumagem quando estamos a formar os casais, ok? O ideal será sempre juntar uma ave de pena rija a uma ave de pena menos rija ou de pena mole, ok? Se tivermos 2 aves nevadas, temos que ter muito cuidado, temos que ver se a qualidade dessa plumagem, dessa ave nevada, ainda é um pouco dura, sendo nevada ainda pode ser um pouco dura, ou se já está no limite, que é o que nós chamamos quando a pena já é mole e é muito fina. Eu tenho aí vários vídeos a falar sobre esta situação. Tenho um vídeo a falar como formar um plantel de qualidade de raiz, desde o início. Tenho um vídeo a falar sobre a estrutura da pena, os tipos de pena que existem,
onde até coloca em comparação uma pena de uma ave que tem pena mole e uma pena de uma ave que tem pena dura. Portanto, o amigo pode ver esses vídeos e vai perceber aquilo que eu lhe estou a dizer, ok? Outros fatores existem, certamente, mas eu normalmente refiro muito a esta situação da plumagem, que eu acho que é extremamente importante na formação dos casais, ok? Meus amigos, 23 joinhas, vamos lá, quem ainda não tenha colocado aqui o joinha, coloquem. Quem também ainda não for subscrito no canal, subscrevam, meus amigos, ok? É totalmente grátis e dessa forma podem aproveitar os códigos promocionais que vão sendo colocados aqui no canal para terem desconto nas compras de produtos para as vossas aves. Hoje temos aqui a loja ACL, que está a dar um código promocional, uma promoção de 5% de desconto entre todos os produtos que têm na loja à venda, ok? Podem ir à loja física, bem como podem pedir para os produtos serem enviados por transportadora para as vossas casas, ok, meus amigos? Ora, vamos lá ver onde é que eu tinha ficado. Aves Silva, o tal substituto pelo Moção João é aquele que usa. KXM boas, olá amigo, como está? Tudo bem? Bem-vindo aqui à live. Mundo Gui Pets, I love you Portugal. Nós também amamos vocês, Brasil. Um abraço, amigo. Aves Silva, o Exalt e agora. Carlos Almeida, boa tarde. Estou a pensar em mudar os meus canais de sítio durante 1 ou 2, deve ser dias, para resolver de vez o problema do piolho. Que o produto devo aplicar no sítio onde os tenho. Pronto, meu amigo. O Frontline Spray funciona muito bem. Para além do Frontline Spray, também tem um produto, salvo erro, é o Man for Sun, que também compra nas lojas de animais e que também é muito bom para aplicar nas instalações. Pode usar também a terra de diatomáceas, que também é muito bom. Tem estado a ser referido esse produto hoje aqui na live. Eu já usei e também aconselho. Mas também, se não quiser, tem esses pulverizadores. Tem da marca Man for Sun ou o Frontline Spray, ok? Borrifa tudo durante um dia. Um dia normalmente é o suficiente para aquele cheiro mais ativo sair. Se usar a terra de diatomáceas, nem precisa tirar as aves do local, porque as aves até podem bicar esse produto e não morrem, não lhes faz mal. Portanto, até pode usar esse produto com as aves das instalações. Agora, se usar um pulverizador de um Frontline Spray ou de um Man for Sun, aí se calhar aconselho efetivamente a tirar as aves durante um dia ou pelo menos durante 3 ou 4 horas até o cheiro mais ativo se ter dissipado, ok? Nuno Duarte, João Carlos Badal, eu também usava e um amigo meu teve piolhos este ano, fizemos o tratamento com Exalt e passado 15 dias continuava com piolhos. Pois, mas praticamente, porque é assim, o Exalt também tem muito que se lhe diga. Porque atenção, o Exalt também é filtrado. Não devia de ser, mas é. O que é que acontece? Existem criadores, aquilo é caríssimo. 1 litro de Exalt é uma pipa de massa, meus amigos. Não sei o preço ao certo, mas não deve ficar menos do que 300 euros, por exemplo, 1 litro de Exalt. O que é que a malta faz? Compram aos garrafões de 5 litros daquilo e depois metem em frasquinhos para venderem à malta. É muito importante nós sabermos onde é que vamos adquirir o Exalt, meus amigos. Porque há malta que filtra também. Para quê? Para conseguir criar uma maior quantidade do que os 5 litros que compraram e fazer mais money. Ok? Portanto, também temos de ter cuidado com essa situação. Eu penso que hoje em dia o Exalt já começa a ter embalagens pequenas que são mesmo da marca Exalt e aí temos a garantia que é o produto ativo, sem filtragem, que está ali à venda para nós podermos colocar à disposição das aves. E dessa forma, Nuno, se for colocado esse tipo de Exalt, o Exalt funciona, porque não podemos ir contra a grande maioria dos criadores que usam esse produto hoje em dia. O problema de uma alta que por vezes usa o Exalt e mesmo assim para-se com piolho, passado uma semana ou 2 ou 3 de ter aplicado o produto às aves, é esse. É produto alterado, ok? É malta que não é honesta, quer ganhar dinheiro à conta dos criadores de pássaros e faz a filtragem do produto. Ou seja, se calhar gastou ali 1000 e tal euros ou 2000 euros numa embalagem, num garrafão de 5 litros e depois se calhar vai fazer 5000 euros. É isto que nós temos de ter muito cuidado, meus amigos, está bem? Fica aqui a informação também. Não é só com o Ivomec, mas acontece também com o Exalt. E não há necessidade, o Ivomec precisa realmente da filtragem. O Exalt não precisa.
Ora, deixem lá ver onde é que eu tinha ficado, que hoje até está aqui muitas mensagens. Pois, hoje até deve haver muitos amigos que estão de folga, provavelmente por causa do São João, qualquer coisa assim. Ora, deixem cá ver aqui. Nuno Duarte, as instalações foram limpas e desinfetáveis nas 2 doses de Exol. Pois, mas quase certeza que tem a ver com isso, amigo. Cristiano Paravani de Freitas. Vítor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, amigo. Bem-vindo aqui à live. Obrigado por estar presente. Aves Silva. Nas misturas de sementes, por isso não gosto de comprar avulso. João Carlos Badal, Nuno Duarte. Talvez é que só o martelado. Eu apenas compro a embalagem completa. Lá está. Está aqui o amigo João Carlos a dizer exatamente aquilo que eu referi. Aves Silva, pedinchão, é engraçado. Amigo, é a única coisa que eu vos peço em troca. Eu não vos peço dinheiro, não vos peço nada. Só peço a vossa companhia, que subscrevam o canal e que deixem o joinha. Pronto, é a única coisa que eu peço. Nada mais do que isso. De resto, têm aquilo que quiserem de mim, que estiver ao meu alcance. Vocês sabem que têm daqui. Nuno Duarte, outra informação veterinária foi que o Exalt é super eficaz para piolho vermelho. Mais frequente nas aves de capoeira. E só é eficaz para 2 ou 3 tipos de ácaros. Ou seja, não é 100% eficaz para nós. É normal porque o Exalt efetivamente foi criado para as raças galináceas, portanto é normal que sim, e nós sabemos que existem várias raças de piolhos, não existe só uma raça de piolhos, é capaz de ser verdade, e de ácaros, portanto é capaz de ser verdade. João Carlos Badal, e nenhum piolho garanto, utilizo de 4 em 4 meses, KXM. Reparei hoje que um dos meus canários tem tricomonas, não tenho de momento acesso ao metrodinazol. O que posso fazer? Pronto, essa é efetivamente a substância ativa para tratar as tricomonas, amigo. Primeira coisa a fazer, isolar essa ave das restantes, tirá-la mesmo do local onde tem as outras aves. As tricomonas, ou os flagelados, como os veterinários dizem, é algo que se propaga pelo ar e contamina muito rapidamente todas as aves que estejam no mesmo espaço. Portanto, primeira coisa a fazer, isolar a ave, colocá-la numa gaiola, levá-la para casa, colocá-la numa divisão longe da divisão onde tem as outras aves. Esse é o ponto número 1 para evitar o contágio das restantes aves. Ponto número 2, tentar arranjar o metronidazol, seja através do flagilo, seja através de outro produto que tenha essa substância ativa e administrar a ave o quanto antes, ok? Antes de voltar a juntar a ave ao restante plantel. Ora então, vamos lá ver onde é que eu estava. António Correia, eu uso Frontline Spray, nunca tive piolhos aqui no Canaril. Pois está como eu, amigo, também. Desde que uso o Frontline Spray apareceu um piolho 2 vezes. E eu desconfio que tenha sido pela introdução de aves novas aqui no Canaril. Tirando isso, automático, e rapidamente acabei com essa praga. Vi que andavam nas gaiolas-itas. Acabei por pôr borrifar com o Frontline Spray, acabou, pronto. Aves Silva, hoje vão ser 20 minutos de foguetes. É verdade, eu ouvi dizer que hoje tinham aumentado a quantidade de minutos, vai ser em grande. Estou a utilizar o Frontline, pois não confio no Pomosan, apesar de ainda ter. Miguel Rocha, comprar uma pipeta das carraças e pulgas nos cães e aplicar uma gota na nuca ou debaixo das asas junto ao corpo na pele do passarinho. É tiro e queda, foi assim que acabei com os pelos dos meus. Pronto, depois também há quem use o Frontline pipeta, eu não uso pipeta, acho que sai mais caro e acaba por não compensar, para quem tem muitas aves acaba por não compensar. O Frontline Spray, é verdade que vocês podem ter dificuldade em adquirir o Frontline Spray, porque hoje em dia normalmente compra-se nas farmácias. Embora existem algumas lojas de pets, aquelas lojas de hipermercados, normalmente especializadas também em animais de estimação, normalmente também têm licença para vender. Antigamente nós chegávamos a qualquer loja normal, e uma loja de animais, e isso existia à venda. Hoje em dia já não é tão fácil. Mas nas farmácias existe e não é preciso receita médica. Portanto, é extremamente fácil mesmo assim de encontrar, ok? Nuno Duarte, eu uso de corda e a cada postura troco e deixo usar durante 72 horas em água com lexívia. E a água inicial é quente do esquentador. Pronto, ok, amigo, ok. É sempre para aquela limpeza. Isso não vai matar piolhos, nem tirar os ovos, que os ovos ficam tal forma agarrados à textura da corda, mas pelo menos vai limpar. Vai tirar as fezes, vai tirar maus cheiros, vai tirar pós, vai tirar tudo, para ser reutilizado novamente.
Aves Silva, pois o Exalt não se pode colocar nas paredes, pronto, por isso é que o Exalt não consegue ser 100% como outros produtos, é efetivamente para as aves, consegue efetivamente, é tipo quase como se fosse, entre aspas, uma vacina, não é? Porque as aves ingerem, fica na corrente sanguínea e no fígado durante uns meses e depois aquilo funciona durante esse tempo, mas para a limpeza das instalações é complicado. Miguel Rocha, é tiro e queda, não afeta os canários e os pelos desaparecem de vez, o frontline pipeta. Tem que se ter cuidado também com os quilos, com a calibragem, porque existem pipetas para cães muito grandes, 30 e tais, 40, 50 quilos, portanto também temos que ter cuidado se isso também depois não poderá fazer mal. Eu não tenho a certeza, mas se calhar temos também a ter esse cuidado. Nuno Duarte, deixa outra informação, existe o frontline genérico e nada fez quando tive uma praga de pelos no ano passado. Não sei se o Vitor se lembra que teve que me ajudar, ajudar. Lembro-me, amigo, perfeitamente tu teres falado nisso e eu disse, o frontline que estás a usar é o frontline mesmo spray ou é um genérico? E tu disseste, é um genérico. E não estava a funcionar. E depois compraste o frontline spray e pronto, acabaste com esse problema. Lembro perfeitamente termos tido essa questão, amigo. Aves Silva ao frontline genérico. Quando é genérico deve ser marca branca. O amigo não deve estar a querer referir a marca branca. António Correia, o Exol também dá para ácaros da traqueia? Eu penso que sim, mas está aí o amigo João Carlos que usa o produto em questão, mas eu penso que sim. João Carlos Badal, lindos descartáveis a cada nova postura é o que eu faço. Pois é como eu, amigo. Assim tenho uma maior segurança, uma maior certeza de que não vou passar aqui piolhos ou ácaros ou outro qualquer patógeno, independentemente de limpar ou não, de uma postura para a outra. Pronto, é um bocadinho por aí. Nuno Duarte, João Carlos Badal, vou ver se ainda aqui tenho a embalagem e deixo foto lá no grupo para ver. Miguel Rocha, a lexívia não mata o piolho, pelo menos comigo não resultou. A lexívia é muito boa para desinfetar as gelas todos os acessórios. Sim, a lexívia não vai matar o piolho. A lexívia consegue eliminar várias bactérias, vários agentes bacterianos. O piolho não. Nuno Duarte, sim, Alves Silva também tem genérico, é 4 ou 5 euros mais barato, exatamente. Paulo Palmeiro, boa tarde, amigo Vitória e Criadores, ainda consegui vir. Olá, amigo, como estás? As lives eram para começar a ser de 20 minutos, mas tu já sabes, esta malta estão sempre aqui a pôr comentários, e o que é ótimo aqui para o pessoal, para estarmos aqui a passar informação, e que o médio tenho de ficar aqui, até porque eu não gosto de terminar as lives quando existem comentários, acho que seria uma falta de consideração e de respeito para com quem está aqui, com todo o gosto a participar. Portanto, ainda vens mais que a tempo. Hoje não há sal dos Himalaias nem retificadora. Hoje é São João, peixinho, alguma carne grelhada, fogo de artifício e minis. É o que há hoje. Aves Silva, estive a ver um vídeo brasileiro e disseram muita asneira sobre o London Fancy. Que já não existe o London Fancy real, que foi extinta na Segunda Guerra e que estes London não são iguais aos originais, ou seja, às aves ancestrais. Pronto, são opiniões, não tenho muito a acrescentar, nem tenho muito a dizer sobre isso. A partir do momento que a raça está novamente homologada pela COM, a raça voltou a existir. Portanto, não perco muito tempo com estas considerações. É basicamente como aquelas pessoas que dizem libertam aos pássaros e são um crime ter os pássaros presos, eu também não perco muito tempo com isso. Miguel Rocha, eu vou começar a criar gostos com os passarinhos do Sr. Vítor, pois para mim até agora é o pássaro mais completo, postura, cor de penas, canta bem, tem coroa e sem coroa, para mim é o best. Aves Silva, obrigado Nuno, mas se não faz efeito esse genérico não vale a pena comprar então, mas existe o genérico em spray também. É, mas pelos vistos não funciona. Ora, vamos lá ver aqui, onde é que eu estava... Meus amigos, 25 likes, conseguimos chegar ao segundo objetivo do dia. Muito obrigado a todos, muito obrigado por deixarem aí o vosso like, por subscreverem o canal, por estarem aqui presentes, por colocarem estas questões. Tudo isto é partilha de conhecimento, meus amigos. Como estão a ver, eu praticamente sou o locutor que estou aqui a dar a cara e a voz, mas vocês vão falando uns com os outros pelos comentários. Isto é excelente, meus amigos. Estão aqui a partilhar informação, a partilhar conhecimento, a transmitir conhecimento uns aos outros. Isto é top. E como vocês sabem, mesmo acabando aqui a live, estes comentários depois desaparecem, mas a live depois passa para vídeo lá no canal e vocês também podem lá colocar algumas perguntas, algumas questões, porque tanto eu como outros criadores que vejam essas mesmas perguntas, essas mesmas questões, irão responder. Ok, meus amigos? Portanto, vamos lá ver onde é que eu tinha ficado. Muitas questões aqui hoje.
De mentirinha, meu amigo, dicas para oxidar. Aqui o que eu faço para oxidar os meus pássaros é sol, deixar os passarinhos meia hora a uma hora durante o dia ao sol. O sol da manhã que é menos forte, ou o sol do final do dia, do final da tarde que é menos forte. Deixar os passarinhos sempre ao sol. Não deixar junto a uma janela que tenha vidro, porque o vidro vai filtrar. Portanto, em termos de oxidação, o sol não vai funcionar. Depois existem vários produtos, desde naturais a artificiais, para oxidar. Eu uso aqui dois produtos, uso aqui o Black Magic e o Black Noir, são os dois produtos que eu uso aqui para oxidar. E utilizo também um produto da marca Ornizin, que são umas gotas para colocar na água também para ajudar na oxidação. Temos uma planta que é a Polígono Alberti, que também ajuda à oxidação. Colocamos à disposição das aves algumas ramadazinhas, aquilo tem umas folhas e depois desenvolve umas florzinhas brancas e os passarinhos adoram mordiscar isso e também ajuda a oxidar. E basicamente passa por aí. Existem algumas algas que também ajudam na oxidação. O extrato de ervilha também ajuda na oxidação. O cânhamo também ajuda na oxidação. O cardo mariano também ajuda na oxidação. Existem variadíssimas sementes que ajudam também na oxidação, amigo. Portanto, temos aqui uma panóplia grande de produtos que ajudam na oxidação das nossas aves. Meus amigos, não se esqueçam de aproveitar o código promocional 5% na loja ACL. Está aí no segundo link da descrição. Aproveitem o código, copiem o código, porque assim que a live terminar, o código desaparece. A live fica depois como vídeo para vocês visualizarem a posteriori, mas o código promocional é retirado e só volta um novo código promocional na live do dia seguinte, ok, meus amigos? Ora, vamos lá ver aqui. Silva, o Mentirinha já arranjou os London Fancy, Mentirinha, mas o Lança também foi extinto e está aí na praça. Estou na procura, meu amigo. Silva, depois já ouvi dizer que o Exalt é caríssimo. De Mentirinha, parece ter um rapaz que importou algo, mas não me atende. Estou trabalhando na chuva mesmo. Silva, folga para irmos para o São João. De Mentirinha, folga foi sábado e foi de campeonato na Moca, São Paulo. Boa. Silva, é numa live ontem o senhor disse que já existia alguns London Fancy no Brasil. De Mentirinha, o problema é onde sempre que vou checar os caras, fala que não tem ou que tentou. Adalberto Balbino dos Santos, posso dar vinagre de cidra e agromanol nas sementes. Olá amigo, tudo bem? Como está? Sim, o vinagre de cidra nas sementes eu não vejo grande lógica, amigo. Isso serviria para quê? Normalmente o vinagre de cidra é utilizado mais na água de beber. Na água de beber, na água dos banhos, o amigo pode dar. Nas sementes, eu não conheço quem o pratique, também nem sei qual seria o efeito. Só se estivesse a referir nas sementes para germinar, é isso. Sim, pode. Embora eu também acho que o vinagre de cidra, em termos de poderá limpar as sementes, que o vinagre de cidra é bom para limpar até as verduras, antes de as cozinharmos. Poderá limpar as sementes, mas para matar fungos eu penso que o vinagre de cidra não tem força suficiente para isso. Mas é muito bom para darmos às aves na água de beber, na água das banheiras, e quem quiser pôr nas sementes germinadas também pode colocar. Agromanol, eu não conheço, meu amigo, eu peço desculpa, mas eu não conheço, não sou capaz de responder a essa questão, porque agromanol a mim não me diz nada. Não sei se existe outro termo técnico que seja mais comum aqui em Portugal, agora agromanol não me diz nada, meu amigo. Nuno Duarte, falando em joinha, temos que bater o recorde de joinhas a cada live. Era giro, meu amigo. Pronto, eu sei que aos fins de semana normalmente estão mais amigos a visualizar as lives, é mais fácil, não é? Ontem chegámos aqui, tivemos aqui um pico de cerca de 40 amigos ao mesmo tempo na live, portanto foi relativamente fácil chegarmos aos 40 lives. Hoje é um bocadinho mais difícil porque normalmente durante os dias de semana andamos aqui entre os 15 e os 25, mais ou menos. Raramente ultrapassamos esse valor, portanto é difícil, até porque o YouTube não permite que o mesmo subscritor coloque 2 ou 3 joinhas de cada vez, só permite a colocação de um de cada vez. Mas a ideia é boa, amigo, e obrigado.
Aves Silva, não me lembro o nome dele, foi o senhor que entrevistou o Vítor sobre a origem dos London Fancy. Então, o senhor que me entrevistou aqui há pouco tempo foi o Aves Pires, que também tem um canal no YouTube, será isso? Aves Silva, acho bem, muitas joias para as senhoras e também para as lives. De mentirinha, já me falaram dois criadores, fora o professor Tito, os três não têm nada ou estão escondendo. Pois, eu também acho que ainda não há o canário London Fancy. Eu, como devem de imaginar, já fui abordado por dezenas de criadores brasileiros que estão com muita vontade de levarem o canário London Fancy para o Brasil. Eu também não me importo nada de ceder algumas aves para iniciar esta história do canário London Fancy também no Brasil. Mas pronto, até à data o problema desses criadores é que não tem quem consiga depois das quarentenas fazer o transporte das aves para as aves depois irem para o Brasil. Este é o grande problema, porque nós sabemos que as aves fêmeas têm que estar sujeitas a um tempo de quarentena aqui em Portugal, têm que ter licenças veterinárias a indicar que estão bem de saúde, depois vão de viagem para o Brasil, chegam ao Brasil, ficam ainda em quarentena antes de serem entregues aos criadores. Relativamente ao professor Tito, o professor Tito, para quem não saiba, é um grande criador de canários lizard no Brasil, é juiz, é um grande conhecedor da raça, vem variedíssimas vezes à Europa, vem a muitas exposições, a Itália, a Reggio Emília, a mundiais e por aí fora, e eu sei que o professor Tito, até por entrevistas que eu vi serem feitas por vários youtubers brasileiros, que ele andava num projeto de tentar criar o canário London Fancy. O que é certo é que até à data o professor Tito não mostrou nenhum London Fancy seu. Diz que tem, que está lá guardado, mas até à data não saltou cá para fora nenhuma foto ou nenhum vídeo de London Fancies do professor Tito. Ele tem pássaros para tentar lá chegar, tem o conhecimento, porque é uma pessoa extremamente inteligente e com conhecimentos no mundo do lizard, para também conseguir lá chegar, só que isto não é um processo. Quem quiser criar o London Fancy não é um processo de 2 ou 3 anos, meus amigos. São 10, 12 anos para lá chegar. Portanto, não é fácil. É um trabalho moroso, longo, que não é da noite para o dia que se faz, ok? Por isso é que eu digo, hoje em dia nem vale a pena estar a tentar recriar aquilo que já foi criado. O ideal será adquirir 1, 2, 3 casais e tentar formar um plantel seu. Será o ideal. Acho que hoje em dia é uma perda de tempo estarmos a perder 10, 12 anos, até porque em 10, 12 anos, a maioria das raças de canários tem alterações no seu standard. Portanto, o criador vai estar a tentar recriar o London Fancy durante 10, 12 anos. Quando chegar ali aos 12 anos, que já conseguiu recriar o canário London Fancy, aquilo que estava indicado no standard há 10, 12 anos atrás já não tem nada a ver com o que está indicado no standard agora. Ok? Portanto, é uma perda de tempo. Isto acontece em todas as raças. Eu, por exemplo, falo aqui do Gloucester, que é a minha raça predileta e é a maior quantidade de aves que eu tenho aqui são Gloucesters. O Gloucester, nos últimos 6, 7 anos, o standard já foi alterado 1 ou 2 vezes. Em 6, 7 anos, meus amigos. Há coisas que estão sempre a ser alteradas, ou porque uma determinada federação de um determinado país consegue ter mais força e quer mudar alguma característica da raça em si, ou porque se juntam a algumas federações e consideram que, em termos de standard, há alguma coisa que pode ser alterada e tentam mudar também o standard. Portanto, há sempre situações a ocorrerem, meus amigos. Não vale a pena estarmos a perder 10, 12 anos, quando depois lá chegamos à meta, verificamos que as regras para chegar à meta já são outras. Portanto, não vale a pena, meus amigos. Agora, eu também tinha curiosidade para ver se efetivamente o professor Tito tem London Fancies ou não. Eu já o ouvi dizer em vários vídeos que tem, mas ele nunca mostra imagens. E eu gostaria de saber se ele realmente tem ou não e se são aves que realmente poderão ser chamadas de London Fancy, não é? Porque para ter aves London Fancy, para lá chegar, lá está, como nós sabemos, o London Fancy tem as aves clássicas, tem as aves Spangleback e tem as aves melânicas, ok? Existe esta diferença. Um London Fancy, para todos os efeitos que possa concorrer oficialmente nas posições, tem que ser uma ave clássica. As aves Spangleback e as aves melânicas são aves de trabalho, não são aves de exposição, portanto, há aí uma grande diferença. Portanto, Miguel Rocha usa o frontline de pipeta de cães até 4 kg, ok, amigo.
Carlos Antunes, o Frontline Spray borrifa-se a parede também, certo? Certo, amigo. Tem é que tirar as aves do local, mas borrifa fundos, paredes, tudo, amigo. Aves Silva, pois, mas pergunta àquele senhor desse canal, de mentirinha, que senhor? Aves Silva, aquele senhor brasileiro que fez uma live ontem, ele disse que já havia no Brasil. Já sei quem é, agora estou-me a esquecer do nome. Ele é muito amigo de outro youtuber também. Sim, eu até acho que ele aqui há uns anos, ele deve dizer isto por causa do professor Tito, porque foi ele que entrevistou o professor Tito aqui há uns anos. Eu agora não me estou a lembrar do nome do criador, do nome do youtuber. Ele até cria canários de cor, mas ele aqui há uns anos fez uma entrevista ao professor Tito e foi aí que eu vi o professor Tito a dizer que tinha canários de London Defense. Mas o que é certo é que lá para cá eu ainda não vi nenhum criador brasileiro a postar vídeos ou fotos de canários de London Defense. Aves Silva Motosserra, Paulo Palmeiras Grande. Aves Silva, pois tem razão, também não concordei. De Mentirinha, não sei, aqui tem muitos criadores a fazer live, é verdade, está-me a faltar agora o nome deles todos. A ver se durante a live ainda me lembro, ok? Aves Silva, Mentirinha, é o canal Exceder, é isso mesmo, ele disse que tinha, exatamente, é isso mesmo. É o Igor, o nome dele é o Igor, está aqui, o Igor, exatamente. Foi o Igor que entrevistou o professor Tito aqui há uns anos e que foi o professor Tito que disse que já tinha conseguido recriar o Canário London lá no seu canaril, mas o que é certo é que não basta falar, tem que se mostrar, não é? De Mentirinha, vou mandar um zap aqui para ele. Ok. De Mentirinha assistindo o Botafogo versus Inter Miami. Isso é vitória para o Botafogo na boa, o Inter Miami. Quem é o Inter Miami? Nuno Duarte, Vitor Agro, Bom Duarte, tem o Black Magic? Se sim, em que secção, se te lembrares? Eu tenho mandado vir de lá, amigo. Tenho mandado vir de lá, penso que sim. Sim. Eu não procuro por secção, amigo. Eu procuro lá na lupazinha e escrevo mesmo Black Noir. E normalmente aparece. O que acontece é que é um produto que nesta altura esgota com muita facilidade. E umas vezes eles têm disponível, outras vezes está esgotado. Mas eu normalmente lá pela lupazinha meto o nome e acaba por aparecer. Eu mando vir tanto o Black Noir como o Black Magic, mando vir os dois de lá. Dimento cheirinho. O que é esse Black Magic? É pó, é um pó que é feito à base da planta Polygonum alberti, de várias algas marinhas que também ajudam a oxidar. Basicamente é um produto que nós colocamos misturado na papa e que depois colocamos à disposição das aves para oxidar as partes córneas das aves, ok? Aves Silva, pois já tentei colocar 2 likes, mas não deixa. Pois, é o mal aqui do YouTube, está errado. Dimento cheirinha também serve para oxidar. É isso mesmo, Nuno. Dimento cheirinha, vou fazer o canário aqui, em 10 anos vou ter. Aves Silva, pois vai demorar 12. Demora o tempo que demorar, amigo. Eu acho que é tempo perdido, porque quando o amigo conseguir chegar ao resultado, o standard da ave já vai ser diferente, certamente, que a ave evolui e a como vai alterando o standard da ave. Portanto, eu considero que é uma perda de tempo, ok? É por aí. Dimento cheirinha, ele desistiu pela dificuldade, ele parou de criar. Quem? O professor Tito, amigo, é isso. Vendeu tudo. Está-se a referir ao professor Tito, eu não sabia dessa situação. Como vou adquirir, meu amigo? É muito caro e burocrático. Mas é possível, eu sei que todos os anos partem daqui de Portugal, de Espanha, de Itália, nomeadamente destes 3 países. Partem milhares de aves aí para o Brasil, amigo. Milhares. Portanto, não é impossível. O amigo tem é que tentar, junto do clube onde o amigo é sócio, perguntar se há algum criador que já tenha exportado aves da Europa para aí, perguntar como é que são os procedimentos, se conhece alguém que tenha um local para fazer aqui a quarentena, em termos de preços, quanto é que é o envio das aves para aí, porque é possível, meu amigo. Ora, Dimento cheirinha, separa ovos para mim, vou ir visitar e pescar. Já tinha falado dessa situação no outro dia. Só me resta chorar. Amigo, é como eu lhe digo, tente procurar aí junto de amigos criadores, porque eu sei que há milhares de aves todos os anos, principalmente canários, a saírem da Europa para o Brasil. Os maiores criadores brasileiros, principalmente de canários de porte, e todos eles adquiriram aves aqui na Europa.
Canários de cor não tanto, pois os criadores brasileiros são fortíssimos na cor. Não há uma grande necessidade de estarem a exportar aves da Europa para o Brasil para terem aves de excelente qualidade, ok? Agora, relativamente às raças de porte, os criadores que têm os melhores Gloucesters no Brasil, os melhores Lizards no Brasil, e muito Yorkshires, Cresce e por aí fora, vieram todos buscar esse sangue ao Brasil, à Europa, pois, e trouxeram e levaram para o Brasil, ok? Portanto, é possível, meu amigo. Aves Silva, pois os tais ovos já galados, exatamente. Faço umas férias a Portugal e venho a pescar. Dimento Chirinha, professor Tito parou a criação vendeu tudo. Não sabia, meu amigo, eu não sabia disso. Não fazia ideia. Pois, esse vídeo que o Igor fez a entrevistá-lo aqui há uns tempos, esse vídeo já deve ter para aí uns 3 anos, talvez, no mínimo. Nuno Duarte, já fiz isso e não aparece nada do Black Magic. Então é assim, meu amigo, quando acabar a live eu ligo, está bem? Ou então eu vou tentar aqui ver e depois mando-te aqui o print screen da situação. Fica descansado que a seguir à live eu ajudo nessa situação, está bem, Nuno? Silva, está escutado às tantas, sim, mas se tivesse escutado tinha que aparecer lá. Depois, em vez de ter o vistozinho a dizer disponível, estava vermelho a dizer esgotado, mas tem que aparecer o produto sempre. De mentirinha, aqui sai mais ou menos 6.000 por casal. A cor aqui é muito forte. Sem dúvida, eu sei disso, amigo. Eu tenho bastantes amigos criadores brasileiros e eu vejo também bastantes canais de criadores youtubers, como o Samuel Valentim, o Igor e outros agora que eu não me estou a lembrar, o Ninho do Canário. Eu vejo também um criador que é baixinho, pequenino, que mora para o interior de São Paulo, salvo erro, agora estou-me a esquecer do nome dele, mas também sou bastante amigo dele, também vejo. Também assisto aos vídeos do canal do YouTube dele, portanto eu também visualizo aqui muitos vídeos de amigos criadores brasileiros. Nuno Duarte, e mentirinha, o professor Tito parou com todos os canários, até com os lizards. De mentirinha, falei com um amigo do Canaril de Porto, ele passou esse valor, mais ou menos, é meio caro para a minha situação. Pois, acredito. Silva, o Sr. Valdecir, exatamente, o Valdecir, já participei também em algumas lives com o Valdecir. Aliás, aqui há 2, 3 anos fizemos um intercâmbio. Eu, através do meu canal cá em Portugal, dei a conhecer o canal do Valdecir e o Valdecir, através do canal dele no Brasil, deu a conhecer o meu canal do Brasil. O Valdecir também é boa gente. Silva, ele está a renovar o canal. Ok. Dimento Chirinha parou tudo. Depois acabou por parar e não tinha conhecimento dessa situação. Meus amigos, vamos ficar por aqui. Já vamos numa hora e 17. Penso que a live correu bem. Muito bom. 30 likes, meus amigos. Eu tinha pedido 20, portanto foi muito bom. Ficámos a pouco mais de 10 do que da live de ontem. Portanto, excelente. Meus amigos, mais uma vez, não se esqueçam. Deixem o vosso like, subscrevam o canal. Partilhem a existência do canal nas vossas redes sociais. Falem com amigos criadores que tenham algumas dúvidas, algumas questões, que entrem em contato convosco. Refiram a existência do canal, ok? O Canaril Qualita para os mosaicos vermelhos também é um bom canal, sem dúvida. Portanto, meus amigos, não desistam de passar a informação para amigos criadores, ok? Aproveitem as promoções que vão sendo colocadas também aqui no decorrer das lives. No segundo link da descrição têm sempre um código promocional que poderão usar na loja parceira do dia em questão. Como vocês sabem, eu de 2 em 2 dias coloco aqui uma parceria nova, uma loja nova. Vou assim revezando sempre as lojas. Portanto, aproveitem. São 5% de desconto. Nós sabemos que está tudo caríssimo pela hora da morte. Está tudo inflacionado. E se conseguirmos ter 5% de desconto na compra de produtos para as nossas aves, é sempre de valor, meus amigos. É mais esse dinheiro que fica no bolso, seja para a ajuda do combustível, seja para beber um cafezinho, para beber uma cervejinha, seja para o que for, é sempre esse que não sai do nosso bolso, ok, meus amigos? Portanto, é aquilo que está ao meu alcance e que eu tento de alguma forma passar aqui para que todos consigamos ganhar com esta situação, ok? Vou só mesmo terminar a ver aqui os últimos comentários. De mentirinha, qual a chance do Maringá ser aprovado? Eu não sei, meu amigo. Primeiro tem que ser aprovado aí no Brasil. É uma raça brasileira. Primeiro tem que ser aprovado no Brasil. E depois vai ser posto ao escrutínio da aprovação da Com Mundial. Vamos ver. Numa primeira fase temos que pensar na aprovação positiva aí no Brasil. Eu penso que as regras sejam iguais. Ou seja, durante 3 nacionais, a raça tem que estar presente e tem que ser aprovada durante esses 3 nacionais.
para ser considerado oficial. Se depois for considerado oficial no Brasil, será mesmo a Federação Brasileira que irá colocar, que irá dar a informação à COM Mundial de que quer homologar esta raça mundialmente. E depois aí também terá que passar por 3 mundiais para ser uma raça homologada. Vamos aguardar que tudo corra bem. Nós queremos é mais raças de canários aqui. Aves Silva, vamos ao São João. Ora, Nuno Duarte, eu numa próxima encomenda ligo para lá e falo diretamente. Sim. Miguel Rocha, boa noite a todos. E quem for do Porto ao Margem Sul, bom São João, exatamente. Aves Silva, hoje é cervejaria. Amanhã não vai estar aqui na live, amanhã vai estar de ressaca, né? Pois, de mentirinha, aqui está sendo uma grande promessa. Sim, eu tenho assistido. E sim, acredito que sim. Aves Silva, bom São João, Miguel. Estou aqui mesmo no meio da festa. Então vá, meus amigos, fiquem bem. Mais uma vez, obrigado por estarem sempre aqui presentes. De mentirinha, amigo, vou trabalhar até à próxima live. Um forte abraço, amigo, e obrigado por estar sempre aqui presente. Fiquem bem. Muito obrigado por estarem sempre aqui presentes. E não se esqueçam de uma coisa muito importante que já começa a fazer parte da doutrina aqui do canal. É, não desistam de criar, pois criar é preservar. Um forte abraço a todos.